Boa noite a todos. Boa noite. Como disse o Dr. Leandro, sobre o grupo Espírita Recanto da Prece, convivi, hoje vim trazer uma palavra, já que assim, eu não sou orador, não sou palestrante, eu sou falador. E gosto de falar e gosto de trocar informações. Mesmo porque quem fala, ouve primeiro. E quando a gente vai montar algum tema, a gente vai estudar e a gente está precisando aprender aquilo um pouquinho. Não é? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tem dito. Ou melhor, que nós esquecemos ou que foi mal compreendido. Já que nós sabemos que o Espiritismo é maravilhoso, nós espíritas nem tanto. Já que Jesus nos ama, nós nos toleramos, às vezes nos suportamos. Nós sabemos que a doutrina, essa doutrina fantástica, maravilhosa, é a doutrina dos livros, é a doutrina do estudo, é a doutrina da busca do conhecimento. Porque é através do conhecimento que irá desenvolver o amor em nós. Espírita, amai-vos e instruir-vos, para sairmos da nossa condição de que fomos criados simples e ignorantes para alcançarmos o quê? A perfeição. Sabemos que se conseguirmos corrigir um defeito nessa encarnação, teremos dado um passo grande em direção ao progresso, à luz. E nós somos criados para a luz. Nós estamos numa época onde nós nos tornamos mais caridosos, nós nos tornamos mais fraternos, onde Jesus tem até a condição de se aproximar mais da terra, segundo o relato dos benfeitores. Isso quer nos mostrar o que, embora nós não tenhamos dado, que nós podemos sim e devemos ser um pouco melhores, não só nessa época, mas todos os dias do ano. É isso que o Natal vem nos trazer. Mas nós, ainda como ignorantes que somos, patinando às vezes nessa encarnação, como os filhos teimosos e rebeldes, pois somos fracos de vontade, somos fracos de querer, pois ainda estamos aprendendo a ter fé. É a nossa condição de seres imperfeitos ainda. Mas o Pai, que é misericordioso e sabe que não existe diferentes ou diferença. Existem pessoas em estágios diferentes, uns tentando dominar o orgulho e outros completamente movidos pelo orgulho. Mesmo porque, olha só, nós usamos de 3 a 5% da nossa capacidade mental. Raro quem usa 5%. E é por isso que ainda nós sofremos. Porque nós fazemos sofrer e que nós estamos ainda movidos por sentimentos e emoções. A razão, o pensamento puro nós não usamos. Por quê? Porque nós estamos ainda em construção. Se nós parássemos para prestar atenção, mesmo nós não usando essa linguagem, nós usamos como os espíritos evoluídos, espíritos de luz. O que seria um anjo? O que seria um anjo para a senhora? Para você, o que seria um anjo? Olha que explicação simples. Um ser humano bem resolvido. Isso é um anjo. Não é a nossa própria. Nós não estamos saindo desse mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, que é um mundo às vezes de transição para mundos felizes, para mundos de... E aí?
Então o que é um anjo? Um ser humano bem resolvido. Não é? Então esse é o tema que eu vim trazer hoje. E nós não seremos bem resolvidos. Embora nós sabemos que a felicidade não é deste mundo, nós sabemos que Jesus nos falava que aqui haveria pranto e ranger de dentes. A dor é uma bênção que o Pai envia aos seus eleitos. E quem somos nós? Os eleitos. Quem somos os doentes? Nós. Será que tem alguém aqui que carrega consigo um sentimento de culpa? Ainda mais nessa época do Natal que nós estamos, que às vezes nós não cumprimos as nossas metas, nós não alcançamos o que nós planejamos. Será que tem alguém que aqui consigo carrega contigo um sentimento de culpa? Todos nós que aqui estamos, todos os seres humanos carregam consigo um sentimento de culpa. Nós somos uma verdadeira máquina de culpa. Nós estamos a todo instante, os sentimentos que saem da cabeça, vêm para o coração, saem do coração e vêm para a mente. Nós até sabemos, mas não aprendemos. Intelectualmente nós sabemos o que nós sentimos. Emocionalmente nós não conseguimos ainda trabalhar com isso. Como eu disse, nós somos uma verdadeira máquina de culpa, já que nós não somos fruto daqui e agora. Nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos valores. Tudo que nós já vivemos, nós não somos frutos daqui e agora, isso nós sabemos. Não é? Então, segundo Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, a culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltado para dentro de forma de sensação de que algo foi feito erradamente. E quando esses sentimentos não se manifestam com uma maior clareza, eles vão provocar em nós distúrbios, que nós chamamos de psicológicos ou psicossomáticos, onde vai acarretar as nossas doenças. E nós sabemos que não existe doença, existem doentes. E tudo parte da nossa mente. Mente sã, corpo são. E nesse processo de culpa nós vamos se envolver no quê? Depressão, ansiedade, alcoolismo, drogas e outros problemas. Como acontece? Como começa a doença? O meu comportamento, o meu pensamento, que gera uma energia, e essa energia eu vou dizer, se vai ser saúde, se vai ser doença. Eu escolho bem viver ou mal viver. Como fala, mente sã, corpo são. Mas como eu disse, nós usamos somente, no máximo, 5% da nossa capacidade mental. Porque quando nós nos culpamos, porque nós somos que nem vaca, né, que vai para a cama ruminando aqueles sentimentos estragados. Não é? E nós esquecemos que a cama é o nosso lugar sagrado. Alguém vai resolver alguma coisa dormindo? Não. Ao contrário. Eu poderia pedir para encontrar a minha verdadeira família espiritual, para aí que eu possa ser instruído de todos os problemas que estão acontecendo. Mas o que nós fazemos? Nós acordamos, infelizmente, cansados. Nesse processo de culpa, nesse processo de raiva, de mágoa, o coração vai ficando apertado e já não tem mais espaço para nada, por isso que dá esse aperto no peito. Não é? Porque quando nós nos culpamos, nós emitimos energias negativas para dentro de nós. Psicossomáticas. Mente, soma. Nós sabemos soma, corpo físico, que é a soma de todos os outros corpos. Nós somos a soma de 7 corpos. Do átomo lá em cima,
que é a nossa centelha divina, espírito de luz, onde nós já não temos mais forma. Pronto. Que é o que nós vamos alcançar. Não é? Então são duas as causas de culpa. Também está em conflitos existenciais. Aqui procede da sombra escusa do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e aqui tem a sua origem na infância como decorrência da educação que é ministrada. Começa lá na infância, pelos pais. Papai não vai mais gostar de você se você fizer isso outra vez. Quem aqui já usou isso? Qual pai e qual mãe já usou isso? Tentando embutir o processo de culpa? Você já é uma mocinha, você já é um rapazinho, você não pode fazer isso. Deixa ele ser criança. Deixa ele aproveitar essa época. Olha uma clássica. Deixa que eu faço, mãe é para isso mesmo. Mãe veio do mundo é para sofrer. É verdade isso? Nós sabemos que mãe é a maior extensão de Deus aqui na terra, o maior amor que existe. Então ela veio ao mundo para sofrer? Não. E aquele Deus de mamãe, que também muitas vezes causa culpa em nós? Papai do céu está vendo o que você está fazendo, viu? Se você não tomar banho, deixa você que Deus vai te castigar. Se você não comer, papai do céu está vendo. Várias crianças entram em consultórios psicológicos, esse Deus de mamãe, com esse terror noturno. E nós filhos também. Se você gostasse de mim, você compraria aquele videogame. O pai de fulana comprou para ela. Pela religião. Somos frutos de uma religião calçada no medo, na culpa, no pecado. E como a religião domina? Nesse processo da culpa. De que nós somos inferiores, de que Jesus morreu por nós, que nós estamos aqui é para sofrer mesmo, porque nós somos fruto do pecado, não é? O sexo, grande causador de culpa. Nós somos inferiores. Ledo engano. Mesmo aquelas pessoas que dizem que nos amam, também são cruéis conosco, querem que nós se sentamos culpados. Se você me amasse como eu te amo, e sou infeliz por sua culpa, as coisas acontecem por sua culpa. Enquanto você achar que tudo é culpa de alguém, você vai sofrer muito, só lamento. Porque a culpa nunca é do outro. A culpa é sua. Admitamos que a culpa é do outro. Qual é a sua responsabilidade em aceitar? E ser condizente com tudo que ele fez que você permitiu? Ah, mas o meu chefe é um carrasco. Você permite. Então a culpa nunca é do outro. Assim como a felicidade não pode estar em nada que esteja fora de nós, e nem a culpa também vai ser do outro. Não é? Outro também. Eu sou assim porque eu puxei meu pai e minha mãe, filho de peixe, peixinho é. A doutrina coloca a hereditariedade? Ou nós temos o princípio da afinidade? Onde os iguais se juntam? Acho que tem uma senhora tentando falar com alguém. Então hoje a culpa é isso, sempre é.
Então hoje a culpa é nesse clamor mais abrangente, nesse capitalismo de hoje, nessa cultura do ser e do parecer, que tem um conceito de um padre francês que se chama normose, que pode ser definida como um conjunto de normas, conceitos, valores, hábitos de pensar ou de agir que são aprovados por consenso ou pela maioria de uma determinada sociedade e que provocam sofrimento, doença, morte, porque nós precisamos ter um carro bacana, um emprego bacana, uma casa bacana, diversão no fim de semana, as roupas novas, filhos bem educados, uma mulher maravilhosa, um marido bem sucedido. Ou nós não atingimos as metas. E nós acabamos nos sentindo culpados por isso. Porque aquela modelo não come, não é? E aí ela tem esse corpinho aqui. E como eu disse, nós somos fracos de vontade, nós somos fracos de querer. Quantas vezes nós começamos o regime na segunda-feira e paramos na terça, quando não na quarta? Se a noite tiver uma confraternização, só foi até o almoço só, né? É assim. Não é? Outras normosas, a fofoca, a estética, o sucesso, o consumismo, a alimentação prazerosa, a internet e outros lares. As nossas fugas do consumismo. Quando nós não estamos bem, nós partimos para o quê? Os 7 pecados capitais. Como fuga, como válvula de escape. E com isso, uma grande parte da população vive o quê? Sofrendo. Culpado, pois não atingem as metas. Quantas vezes nós compramos algo para mostrar para aquelas pessoas que nós não gostamos e depois nós não temos condições de pagar? E com isso nós acabamos vivendo o quê? De aparência. Não é? Só parecemos não errar, parecemos ter, parecemos ser. Nós esquecemos de quem nós somos. Que a psicologia fala em botamento de si mesmo. A pessoa não sabe nem quem é ele. Ele está envolto num mar de ilusão, patinando nessa encarnação. Então nós vamos analisar um pouco mais esse sentimento de culpa, não é? Que a culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou algum prejuízo material ou moral a si mesmo. E esse sentimento de culpa ele deve ser vivenciado de 2 formas: saudável e patológica. A culpa patológica seria o remorso, não é? E o que seria o remorso? Seria um pensamento num circuito fechado, no qual se acredita erradamente, não é? Que ao sentir aquela dor repetidas vezes, várias vezes, inúmeras vezes, nós vamos estar quitando os nossos débitos. Triste ilusão, nós não estamos resgatando nada. Ou é aquela pessoa assim: eu preciso mudar a qualquer preço, nem que seja a custo de lágrima. Errado. Ele só está cheio de orgulho e de vaidade. Sabe por quê? Porque ele não se aceita como ele é. Ele não entendeu esse processo ainda da culpa. No livro Tormentos de Obsessão, espíritos que chegam no mundo espiritual como se fossem múmias enroladas em suas culpas e remorsos. Chorar não quer dizer que se arrependeu não, tá? Nós choramos porque muitas vezes nós gostamos de ser vítimas, de sermos coitadinhos. Inclusive trabalhadores espíritas. Porque, como eu disse, o sujeito se enclausura na dor, acreditando não ser merecedor de mais nada, não é? Nada de bom. A pessoa desiste de lutar, desiste de se libertar, não consegue perceber a função do quê? Do erro e da dor nesse processo de evolução. A dor é uma bênção que o Pai envia aos seus eleitos. O remorso faz sofrer.
sofrer, mas não liberta. E acaba se tornando aquela pessoa amarga, que ele foge de relacionamento de toda e qualquer natureza. Mal-humorado. Ó dia, ó vida, ó destino. Já acorda assim: bom dia, só se for para você. Alguém conhece assim? Pessoas assim? Isso quando nós não somos assim. Azedo. Aquele que a gente chega numa rodinha, acabou. Ninguém quer ficar perto. Você tem que respeitar, sem sombra de dúvida. Mas você não tem que conviver. Eu te respeito, mas eu não tenho que ficar na tua energia, do seu mau humor. Um exemplo de remorso. Depressão causa as consequências e tratamento. Isaías, claro, no capítulo intitulado Sentimento de Culpa. Narra que certa ocasião, após terminar uma de suas preleções, uma senhora o procura e conta que ela sofria com um sentimento de culpa que carregava sozinha há 50 anos. Quando tinha 22 anos, na década de 40, ela havia ficado noiva de um rapaz e antes do casamento tiveram relações íntimas. E ela ficara grávida, mas quando contou ao rapaz, este lhe devolveu a aliança, dizendo que não confiava que o filho fosse dele. Com medo da repressão da época, optou por tirar o menino que levava no ventre e desde então nunca mais tivera paz. Nunca mais tivera outro relacionamento e morreu de remorso pelo mal feito. Um típico exemplo de um espírito endividado, mas que ele mesmo se puniu. Aí entra a sabedoria daqueles antigos ditados: não adianta chorar o leite derramado. Nós precisamos entender que o ser humano erra por ignorância, que o contrário da verdade não é a mentira, mas na maioria das vezes a ignorância, e não necessariamente por fraqueza moral, pela nossa falta de conhecimento, pela condição que nós somos criados, simples e ignorantes. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então nós falamos da culpa patológica, que é o remorso, que seria o quê? Um falso arrependimento. Não é? Agora nós vamos falar da culpa saudável, da culpa terapêutica, que seria, sim, o arrependimento sincero. Ela evita que o paciente se lhe agarre, transformando em necessidade de reparação do delito, assim derrapando em situação patológica. Trata-se apenas de uma conscientização de conduta, com vistas à vigilância emocional e racional para futuros cometimentos. João de Anjos, Despertar do Espírito, página 44. Então, o que seria a culpa saudável? Aquelas que nos leva a um arrependimento sincero. Embora revestido de dor, mas que impulsione o ser ao quê? A reparação. A palavra arrependimento, de origem grega, que significa conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, evoluir. Então quer dizer, mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então o que significa o arrependimento para o espírito? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ao questionar os espíritos sobre a necessidade do arrependimento, tem a sábia resposta de que o arrependimento já é uma característica de evolução do espírito. Quando o homem já tem consciência de que cometeu algum equívoco, é porque já está crescendo moralmente. Mas segundo as instruções recebidas dos nossos irmãos mais evoluídos, o arrependimento se caracteriza em 3 traços: desejo de melhora, sentimento de culpa
e esforço de superação. Desejo de melhor. Não é tão simples assim, não é? Por quê? Porque implica conhecer a nossa própria dificuldade, o nosso lado sombra, o nosso lado B, o nosso lado escuro que todos nós negamos. E outros falamos que a culpa é do outro. Treve luz, Agnaldo Paviano. Temer ou negar o seu lado sombra significa não realizar uma auto-investigação. Agindo assim, o homem passa a trilhar um caminho perigoso. Em verdade, ele passa a caminhar por um atalho. O atalho que o faz procurar fora o que em verdade está dentro. Então as dores da alma recrudescem, o desespero se instala, mas ele prossegue sem coragem de olhar para si mesmo, elaborando os seguintes raciocínios. Não posso sentir isso, não tenho que tirar esse pensamento da minha cabeça, não quero desejar o que eu estou desejando, porque nós espíritas não podemos falar alto, nós temos que ter a voz sempre calma, tranquila, não é? Nós não podemos desejar nada que é do próximo, porque nós somos perfeitos, né? Nós estamos aqui não sei para quê. Ninguém aqui tem pensamentos, como diria, desejando algo que não é seu. Ninguém aqui tem pensamentos, nunca ninguém aqui pensou em adultério, porque a espírita não pode pensar. Concomitante com essa linha de raciocínio, ele começa a procurar respostas e soluções fora de si mesmo. É aquela famosa frase que tem quase em todas as casas espíritas: o silêncio é uma prece. Está de boca fechada, mas a cabeça está onde? A hora que chega dentro do centro. Lendo engano, né, gente? Concomitante com essa linha de raciocínio, ele começa a procurar respostas e soluções fora de si mesmo. Se for espírito, atribui tudo à ação de um obsessor. Caso seja católico, afirma que o demônio está tentando se apoderar da sua alma. Obviamente, pedir ajuda ao pastor, ao padre, ao dirigente espírita, para que tirem dele esse encosto. É bem mais fácil do que admitir que esse encosto, esse diabo ou esse obsessor é em verdade parte dele mesmo, no lado obscuro que ele nega. Há locais dentro do ser que nunca foram visitados, que são os becos escuros dos pensamentos inconfessáveis, os porões das vergonhas escondidas, os sótãos das vontades reprimidas. Quanto mais aquele ser tenta mostrar uma personalidade resplandecente de luz, perdão da palavra, mais podre ele é. Sem vasculhar esses lugares, o homem não será plenamente feliz. Indubitavelmente, ao repudiar esse lado sombrio da própria personalidade, o homem se distancia do seu verdadeiro self, do seu espírito. Sem coragem para admitir o seu lado sombra, busca outros recursos para resolver os seus problemas, tais como fazer um trabalho numa encruzilhada, tomar um banho de descarrego, submeter-se a um exorcismo, tomar um passe. É aquele outro que nós falamos, que é que nem dá banho em porco, vem tomar passe todo dia. Nós estamos aqui para isso. Mas já lá em casa está lameado de novo, agora que sair do centro. É a função da casa? Sim, vai dar. Sabe o que a espiritualidade nos relata? Qual é o nosso maior medo? Para ti, qual é o nosso maior medo, segundo a espiritualidade? Isso. Não evoluir? E para o senhor, qual seria o nosso maior medo? Não progredir? Nos conhecermos. Esse é o nosso maior medo. E o segundo? Que os outros descubram-nos quem realmente nós somos. Já fizeram o exercício do espelho? O que nega te subordina, o que aceita te transforma. Aí nós vamos parar de jogar a culpa no outro, nós vamos parar de projetar as nossas sombras no outro.
Como eu disse, mais quando a pessoa quer mostrar uma personalidade resplandecente de luz, em compensação, não é? Torna-se aquela pessoa puritanista, fanática, perfeccionista, não é? Nossa, gente, aquela pessoa recentemente está aí na mídia, trabalhei com ele, estou dando relato da pessoa, ele não tinha aquele perfil que ele foi lá e matou dentro da igreja todas aquelas pessoas. Negar o seu lado só. O que me incomoda no outro? Tudo aquilo que me irrita, que me incomoda no outro, me leva ao melhor conhecimento de mim mesmo. Eu só reconheço no outro o que eu conheço em mim mesmo. Eu não vejo nada de bom no fulano. Desculpa, você não tem nada de bom. Agora, quer se conhecer? Preste bem atenção na sua primeira resposta. Isso é você. O resto são as máscaras, são as sombras. E é fato que não há outro caminho para nosso aprimoramento moral se não reconhecermos-nos imperfeitos ainda. Precisamos a cada dia nos encorajarmos a nossa auto-melhora. Segundo item, sentimento de culpa. No estágio em que nós estamos, se não fosse o sentimento de culpa, nós não sairíamos do lugar. Quem é que está aqui por amor? Quem sabe que não sente espírita por amor? É a dor que impulsiona o ser humano na busca da melhora, que impulsiona ele em direção ao progresso. É a dor que impulsiona ele, o quê? Na busca dessa transformação da nossa tão sonhada reforma íntima. Infelizmente nós chegamos na casa espírita através do quê? Da dor. Mas claro, por quê? Porque nós estamos aprendendo a amar ainda. Infelizmente nós nos amamos mal e porcamente. Se nós não nos amamos, como nós vamos amar o outro? Se nós não nos aceitamos, como nós vamos aceitar o outro? É a nossa condição. Por isso que está, Espírita, amai-vos e instruir-vos, conheça a verdade vos libertará. O Pai não quer grande transformação, Ele quer que nós nos conheçamos. Por isso que a doutrina era fantástica. Eu disse que ela é maravilhosa e nós espíritas nem tanto. Porque ela tira aquele Deus distante, que Ele pune, castiga e traz para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Não é? Mas nós, orgulhosos que somos ainda, não entendemos, não é? O que nós pedimos quando nós acordamos? Pai, abençoe o meu dia, que não aconteça nenhum problema, ou dizendo assim: Pai, o Senhor mude todas as vossas leis, para que nada de ruim me aconteça. Há outro problema dele. Aquele que me fez mal, se o Senhor quiser castigar um pouquinho, eu não aceito. Quem aqui já pediu a Deus para que o outro morresse? Vai falar que nunca ninguém pediu. Mas como eu disse, se não fosse a culpa, nós não sairíamos do lugar. A dor é uma bênção que o Pai envia aos seus eleitos. Os sãos não têm necessidade de médico. É uma pena que a doutrina ainda tem poucos adeptos. Por quê? Porque é o tempo de cada um. E nós precisamos entender isso. Quando as pessoas começam a falar de religião comigo, brigar, tal coisa e tal, eu faço uma pequena brincadeira. A senhora come ou chupa a manga? E você, come ou chupa a manga? Hã? Não, mas a senhora come ou chupa a manga? Chupa. E você, come ou chupa a manga?
as duas coisas? Você poderia comer ou chupar a manga da minha camisa? É assim, gente. Por isso que o Pai nos é misericordioso conosco. Ela respondeu errado? Não. E é assim que nós temos que olhar para o outro. Não tem ninguém bobo. O universo sempre diz sim. Nós às vezes que não enxergamos. Quando nós somos orgulhosos e torcemos o nariz. Porque às vezes, como diria, aquela mensagem que o Pai enviou através de um que nós achamos que é pior que nós. Porque ele é prostituta, porque ele é drogado. Na condição dele, será que você era prostituta? Será que você era só um drogado ou um ladrão? Deus não é rico metido, ele poderia assim, no salar de dedo, mudar a vida. Mas nós sabemos que tudo é merecimento. Não é assim? O que ele quer dizer com vós sois deuses? Pararam para prestar atenção nisso já? O que ele quis dizer com isso? Vós sois deuses? Porque única e exclusivamente nós podemos mudar a nossa vida. Ninguém é número de ninguém, ninguém muda ninguém. Eu te conheço como a palma da minha mão. Ninguém conhece ninguém, nem nós nos conhecemos como nós conhecemos alguém. Quem aqui é capaz de matar? Então, nós não sabemos do que nós somos os capazes. Nem para o bem, que nós somos fracos de vontade, e nem para o mal. E o terceiro aspecto seria o quê? Promover o equilíbrio no processo de arrependimento seria esforço aliado ao desejo de reparar todo e qualquer equívoco. E qual que é a oportunidade de reparar todo e qualquer equívoco que nós estamos tendo a todo dia? E nós viemos aqui o quê? É a oportunidade através da misericórdia divina, o processo de reencarnação. Essa é a oportunidade que Ele nos dá todo dia. Mas por que se escolhe então a culpa? Porque nós sabemos, mas não aprendemos. Porque nós gostamos de ser vítimas. E a proposta que Jesus, eu não vou falar nem as leis de Deus, eu vou falar os ensinamentos, porque lei pune e castiga, eu vou falar os ensinamentos de Deus. Como diria? A proposta de Jesus não é um conto de fada. Seguir aos caminhos do Evangelho não é um conto de fada. Não é? Por quê? Porque é uma proposta boa, uma proposta de mudança, uma proposta de transformação, de renovação. Como eu disse no começo, se nós conseguíssemos mudar um único defeito nessa encarnação, nós teremos dado um grande passo em direção ao progresso. Mas como eu disse, infelizmente nós somos fracos de querer, nós somos fracos de vontade. Porque quando eu escolho esse processo da culpa e mergulhar nessa culpa, porque nós gostamos de ser vítimas, não é? E do que nós estamos fugindo quando nós queremos ser vítimas? Para jogar a culpa em quem? Para projetar as nossas sombras em alguém? Como eu disse, a culpa nunca é do outro. A culpa sempre é nossa. Então, como se livrar desse processo de culpa? Prestando atenção. Estudar o que provoca essa culpa e tentar mudar isso. Entender que errar é da natureza humana. Claro que erramos, mas não precisamos de nenhuma condenação. Não existe diferentes ou diferença.
Existem seres trabalhando para tentar dominar o orgulho e outros sendo movidos somente por orgulho. O que faz as pessoas mudarem e melhorarem o comportamento é a consciência de que uma coisa está errada. É o impulso de querer melhorar segundo a nossa consciência. O homem não aprende pela dor. O homem aprende pela inteligência, pelo amor, pela explicação. A dor é apenas um recurso para tirar o homem de sua ilusão. Já que nós sabemos que Deus não pune, Deus não castiga, o que existe, o que é? Responsabilidade. Não importa o tamanho do problema ou do erro, mas nossas escolhas sadias no dia de hoje é que irá tornar o nosso futuro diferente. A culpa nos paralisa. Arrepender, vontade de fazer diferente. Arrependimento seria o que? O processo de Deus em nós. A culpa, podemos assim dizer, que seria um processo diabólico. Digamos assim que o diabo é o pai da acusação. E os ensinamentos de Deus não são para trazer condenação a nós, aos seres humanos. O processo de Deus em nós é misericordioso, não para nos sentirmos culpados, e sim arrependidos. Nenhum ser humano com sentimento de culpa pode ser livre. A culpa nos segura, nos aprisiona. Não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço a aprender a amenizá-la. A dor que educa, sim, essa liberta. Então, Paulo Gaudêncio, ele nos diz que as emoções não são boas nem ruins, depende de como lidamos com ela. Quanto menos a reprimimos, mais fácil os administrar. A culpa só passa quando é assumida, quando olhar para dentro de si e dizer, eu me perdoo. Perdão é a própria aceitação da vida do jeito que ela é. Então vamos tirar do nosso coração esse processo de culpa, não é? Errei, beleza, errei. Mas eu não vou, o quê? Dormir culpado. E sim, arrependido. Então arrependimento é o processo do perdão. Quem eu tenho mais perto de mim? Eu. Então perdoar a mim mesmo, não é? Me perdoar pelos erros cometidos, eu me perdoo por não ser perfeito, eu me perdoo pela minha natureza humana, eu me perdoo pelas minhas limitações, eu me perdoo por não ter todo o conhecimento, enfim, eu me perdoo. Perdoar a quem? Ao outro, dar ao outro o direito também de ser fraco, de errar. Se não conseguimos, precisamos ao menos o quê? Tentar. Como eu disse, não adianta chorar o leite derramado. Não adianta o erro que eu cometi. Não adianta a dor que eu estou sentindo. Amanhã o sol brilhará certamente. Haverá mais estrelas no céu do que hoje. E certamente menos lágrimas do que ontem. Porque Deus é maior do que tudo. E eu, como seu filho, não poderei desistir jamais. Mas nós queremos ser anjos antes de nos humanizar. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz e luz e sabedoria a todos nós. Deus abençoe você, meu. A nosso